Barroso concedeu uma entrevista ao jornal The New York Times dos Estados Unidos falando sobre as ações do STF. Quais pontos principais abordados nessa conversa, nessa entrevista? Pois é, olha só, Tiago, inclusive o título dessa entrevista aí é a frase "Estamos salvando a democracia", que foi dita pelo presidente do Supremo, o ministro Barroso, se referindo à atuação do STF ultimamente, ao que ele chamou aí de um movimento global e radical da extrema-direita. Nessa entrevista, o ministro ele é perguntado aí por que o STF adotou uma postura muito mais proativa em comparação com outros tribunais ao redor do mundo. A gente, inclusive, tem essa resposta para mostrar aí na tela, esse trecho. E o ministro ele responde assim, que o STF está desempenhando um papel de enfrentar o que ele chamou de movimento global, radical, de extrema-direita, de ataque às instituições, que circula desinformação, ainda sendo investigado, e talvez tenha até tentado um golpe. E o presidente do STF, então, ele é questionado se ele não acha que a reação do tribunal a esses ataques foi também extremada. E aí cita aí nessa pergunta, o repórter cita, por exemplo, a derrubada do X aqui no Brasil. E aí Barroso, ele cita episódios que ocorreram no governo de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, tentaram intimidar o tribunal. E aí ele cita, por exemplo, declarações públicas do ex-presidente com ataques a ministros do Supremo e cita o próprio 8 de janeiro, né? Os ataques no 8 de janeiro. Então, Barroso afirma que é preciso levar em conta o ambiente em que o STF atua e o tipo de forças que precisou enfrentar. É o que ele responde. E aí, Tiago, Barroso também diz nessa entrevista que as investigações do 8 de janeiro já estão na fase final e que agora só cabe o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidir se vai apresentar uma denúncia ao STF. Fato é, Tiago, que Paulo Gonet já incluiu aí nesse inquérito da Polícia Federal haver uma relação entre as evidências aí de plano de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados e entre isso e os ataques no 8 de janeiro, as sedes dos 3 poderes. Esse inquérito vai ser concluído pela Polícia Federal até o final do ano. Tiago. Ok, Janina Camelo com o Judiciário em Brasília, bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer para te perguntar, Dora, essa declaração do ministro Barroso, ele sempre se posiciona, exalta, obviamente, a democracia, mas, de uma certa maneira, ele extrapola um pouco a competência dele do Judiciário, ele politiza, muitas vezes, alguma discussão ou não? Sim, essa crítica está sendo feita. Aliás, essa entrevista que ele dá ao New York Times é uma resposta a uma matéria de ontem, do mesmo jornal New York Times, uma página, com essa pergunta: o STF do Brasil está salvando ou matando, não sei se a palavra é matando, mas acabando com a democracia? E o jornal conclui o seguinte: a direita diz que o STF está acabando com a democracia. E a esquerda diz que o STF está salvando a democracia. Aí o jornal finaliza assim: provavelmente ambos estão certos. E é uma matéria muito crítica, mas muito crítica mesmo ao STF. Por isso aí não sei se o jornal deve ter oferecido, né, esse espaço ao ministro Barroso, e o jornal New York Times, ele elenca todos os casos e críticas que são feitas à direita e à esquerda. Não é verdade que a esquerda tenha uma posição única, já houve assim, mas o STF, em alguns casos e algumas atitudes pontuais de alguns ministros, comportamentos, vem recebendo críticas pesadas. E nas pesquisas sobre, sabe aquelas pesquisas sobre quais as instituições mais confiáveis, o STF vem perdendo credibilidade junto à população.